aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o pós-independência dos países latino-americanos, né? Nós sabemos que a maioria dos países se tornaram independentes ali no início do século XIX e após a sua independência, né, nós tínhamos ali a elite crioula, que era a principal responsável pela independência da maioria dos países que eram colônias da Espanha, né? Nós estamos falando aqui mais com os países que eram colônia espanhola. Eles defendiam estados unitários. Na verdade, a elite crioula defendia estados unitários, defendia uma unificação ali das regiões que estavam sob o domínio espanhol. Porém, autoridades das regiões, autoridades de cada região defendiam um federalismo. Então era cada região soberana. A elite crioula tinha uma grande dificuldade também com os caudilhos, que eram grupos militares, autoridades militares, que não queriam perder o controle que eles tinham ali sobre cada uma das suas regiões. Então os crioulos tinham uma grande dificuldade em relação também à relação com os caudilhos em cada um desses territórios, também como que seria o papel da Igreja Católica em cada um desses territórios. Então foi um período de bastante dificuldade para a organização dos estados logo ali após a sua independência. Tratando também da inserção de cada um desses países na economia global, nós temos agora que eles têm que se virar sozinhos, sem a interferência da Espanha. Eles não têm mais a intermediação da Espanha, e isso é muito bom porque favorece o desenvolvimento econômico de cada um deles. Então eles começam a se localizar na economia global no sentido de se tornarem produtores de matéria-prima para as principais potências do mundo, que no caso eram a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, né, os maiores consumidores de matéria-prima, e também eles passaram a se tornar consumidores de produtos industrializados, vindos dessas duas grandes potências mundiais. O problema é que esse desenvolvimento econômico que as ex-colônias espanholas experimentaram não se traduziram em desenvolvimento social. A população continuou tendo várias dificuldades sociais, principalmente se tratando da escravidão, que em vários países aí durou até a segunda metade do século XIX. Nós estamos falando, claro, dos países hispânicos, né? O Brasil foi um pouquinho aí mais para frente, no final da segunda metade do século XIX. Então eles tinham essa dificuldade com a escravidão e também tinha um grande problema em relação aos indígenas. Expulsavam os indígenas de suas terras, os indígenas não tinham mais direito a viverem onde sempre viveram, mesmo no período de dominação espanhola. Então eles passam dificuldades que até não passavam durante o governo espanhol. E também eles usam a mão de obra espanhola, mão de obra indígena como mão de obra aí escrava durante vários anos. Então o crescimento econômico desses países não se traduziu em desenvolvimento social, em melhoria da qualidade de vida para todos os cidadãos desses países, né? Principalmente aí os escravos e os indígenas. Agora, falando mais especificamente de alguns países, nós temos que alguns deles se destacaram ao longo desse tempo, e o que teve maior desenvolvimento econômico, assim, um boom econômico bastante forte, foi a Argentina. A Argentina prevaleceu, né? Conseguiu se prevalecer através de acordos de exportação de carne de gado, principalmente de carne de gado e de grãos. Esses acordos internacionais fizeram com que ela aumentasse a sua produção, fizeram com que conseguisse vender mais os seus produtos e deram um boom econômico na Argentina durante essa época aí do século XIX, mais ou menos século XX. Também a Argentina foi beneficiada por conta da vinda da mão de obra imigrante, sobretudo italianos. Os italianos foram a maioria daqueles que vieram da Europa para o território argentino. A Argentina passou de mais ou menos 1 milhão e poucos mil habitantes para 7 milhões e poucos de habitantes. Então, esse grande crescimento de mão de obra, e principalmente mão de obra capacitada, mão de obra
desenvolvida, né, europeia, fez com que a Argentina pudesse desenvolver aí a sua economia ao longo dos seus primeiros anos de existência. O problema é que os imigrantes foram valorizados como formadores da sociedade argentina em detrimento dos indígenas e dos negros, né, dos pobres, principalmente os indígenas e negros, que foram colocados à margem da memória argentina e foram colocados à margem também de toda a experiência de desenvolvimento econômico argentino. Tanto é que a população negra e a população indígena da Argentina se encontram principalmente na periferia e nas regiões mais pobres. Então eles foram realmente colocados de lado na formação social da Argentina, e esse é um problema que o país enfrentou aí e durante todo esse tempo de boom econômico que eles tiveram. Então esse boom econômico favoreceu principalmente a mecanização da agricultura e da produção de matéria-prima, estimulando ainda mais a economia da Argentina no início do século XX. O problema é que essa modernização não significou melhora no desenvolvimento político e social do país. Então, além disso, a melhora na produção mecânica, né, industrial, foi mais na agropecuária e não nas indústrias em si, fazendo com que o país se tornasse bastante dependente de uma área só. E isso foi muito ruim para a Argentina, porque a partir da crise da Bolsa de Nova York em 1929, a economia da Argentina teve uma queda muito drástica, muito grande, e eles tiveram uma dificuldade econômica bastante grande por conta dessa dificuldade da economia com as exportações dos seus produtos no cenário global. Então o país começou a ter momentos de declínio e momentos de ascensão econômica ao longo do século XX, até que eles começaram a ter concentração de riqueza, aumento da dívida externa, aumento da inflação, até que, para tentar resolver esse problema, eles começaram uma série de privatizações na década de 90. Essas privatizações foram positivas, deram um levante na economia argentina, só que em 2001 eles tiveram um novo problema econômico, tiveram dificuldades na produção econômica, tiveram uma queda econômica muito grande, que, embora tenha sido levantada em 2003, novamente experimentaram uma grande queda em 2014, com o governo da família Kirchner, né? Eles ficaram governando o país aí por um bom tempo, até que recentemente o Maurício Macri foi eleito e passou a governar a Argentina de um tempo para cá. Bom, agora falando um pouco sobre a pós-independência do México, nós temos que liberais e conservadores disputavam ali o poder do país, né? Até que em 1876, Porfírio Dias assume a presidência e lá fica por 35 anos. No governo dele foi caracterizado pelo aumento da entrada do capital estrangeiro, o aumento na concentração de terras e o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Diversas reivindicações operárias, né, aconteciam em todo o México e eram duramente reprimidas pelo governo, tanto no norte, quanto no centro, quanto no sul. A região norte era uma região mais rica por conta dos investimentos americanos, do desenvolvimento da industrialização e por conta das atividades mineradoras, fazendo com que essa região se tornasse muito mais forte economicamente do que as regiões do centro e do sul do país, que eram regiões mais pobres, em que habitavam mais indígenas, mais negros, e que tinham dificuldade com o desenvolvimento econômico. Em 1910, o Porfírio Dias se candidata novamente à reeleição, só que por conta dos seus desgovernos, né, do seu governo ditatorial, acontece que se levanta um candidato para fazer frente à sua eleição e ele consegue apoio popular. O nome dele é Francisco Madero.
Em 1910, Porfírio Dias já tinha 80 anos e se candidata à reeleição. Só que levanta-se o nome de Francisco Madeiro, que ele era fortemente apoiado pela classe popular e que ele se colocava contra o governo ditatorial de Porfírio Dias. Ele é preso, o Francisco Madeiro é preso alguns dias antes da eleição pela acusação de levante da população, né, de levante de rebelião. Por conta disso, Porfírio Dias é eleito novamente, aliás, assim como todas as suas eleições, que eram conhecidas por serem altamente fraudulentas, tendenciosas. Então, depois que o Porfírio Dias é eleito, ele libera o Francisco Madeiro e o Francisco Madeiro decide se exilar nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, ele escreve o Plano de São Luís de Potosí. Esse plano previa uma data certa para que a população mexicana se rebelasse contra o governo de Porfírio Dias. E daí começa a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana tem lideranças tanto no norte quanto no sul do país. As lideranças do norte eram Pascoal Orozco e Pancho Villa. E lideravam mais uma parcela da população que era operária, que era da classe trabalhadora das indústrias. Enquanto a região sul, que era uma região mais agrária, era liderada por Emiliano Zapata, certo? Então, essas duas lideranças combatiam as tropas do governo, tanto no norte quanto no sul. Acontece que, pelas disputas, pelas batalhas acontecerem em todo o território do país, isso dificultou a luta do governo de Porfírio Dias contra toda a rebelião do povo, fazendo com que ele proclamasse que iria abandonar o governo em 1911 e, depois do seu abandono, do seu exílio, da fuga do país, acontece uma nova eleição em que Francisco Madeiro é escolhido presidente do México. O Madeiro recebe um país nas suas mãos que está com graves crises sociais por conta de todo esse tempo de ditadura e também ele sofre uma certa pressão da classe camponesa, as lideranças camponesas, porque ele estava querendo segurar um pouco a reforma agrária e a classe camponesa estava forçando uma reforma agrária mais agressiva, mais intensa, enquanto ele pedia para adiar um pouco e também queria que os grupos paramilitares abaixassem suas armas. Bom, por conta dessas desavenças, Zapata divulga o Plano de Ayala, que estimulava a continuidade das disputas, das batalhas, e dizia que o Madeiro negligenciava a questão da terra. No norte, alguns grupos endossaram essa manifestação de Zapata e eles continuam a batalha contra o governo de Francisco Madeiro. Acontece, porém, que Madeiro não é derrotado por essas tropas, mas sim ele é deposto e fuzilado por porfiristas. Isso em 1913. Então, liberais, camponeses, indígenas e trabalhadores, né, de maneira geral, se unem contra o retorno daquele governo que lá atrás massacrava todo mundo igualmente. Então, acontece nesse momento duas revoluções no México. A liberal, liderada por Venustiano Carranza, e a popular, sob o comando de Pancho Villa e Emiliano Zapata. Acontece que em 1914 o porfirismo é derrotado e o Carranza assume o controle das tropas federais. Ele começa a batalhar então contra as tropas da Revolução Popular, lideradas, né, pelo Villa e pelo Zapata. E com isso ele procura transferir as batalhas também de uma região armada, uma batalha armada, para uma disputa numa Assembleia Constituinte. Ele queria acabar com as guerras armadas e passar essa disputa para uma disputa política, para tentar fazer com que o país se tornasse um país mais equilibrado, mais democrático, vamos dizer assim, e menos violento. Porém, tanto Zapata quanto Villa sabiam que eles seriam derrotados na Assembleia Constituinte e não conseguiriam fazer valer nenhuma das suas ideias. E eles continuam com as batalhas no campo armado. Até que na região norte,
Vila decide se entregar, porque ele viu que as tropas do governo derrotaram todo o seu exército. Só que, pelo contrário, Zapata continua batalhando pelas tropas do Sul até morrer em 1919. 2 anos antes, em 1917, o México promulga uma nova Constituição, reorganizando as premissas do seu Estado, separação entre igreja e Estado, e começa a reorganizar o país para que ele possa voltar a caminhar como uma nação independente, uma nação unida. O México, então, se relocaliza no sistema capitalista mundial como um produtor de matéria-prima, e nós temos aí até hoje algumas dificuldades na relação dos camponeses com o governo, embora tenham acontecido diversas vitórias na promulgação da Constituição, ainda existem manifestações aí da população contra decisões do governo que não favorecem os ideais dos camponeses e, de maneira geral, a parcela trabalhadora da população. Então, a gente encerra aqui agora a nossa aula sobre o período de pós-independência dos países latino-americanos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.